Bem, quando nós falamos de equação logarítmica, nós temos que antes falar de equação exponencial. Equação exponencial é um assunto que você vê em geral no primeiro ano do ensino médio. Em alguns casos, o professor do nono ano consegue antecipar isso aí, mas é um assunto já para ensino médio. Se você pegar aqui algumas equações exponenciais dessas aqui, você vai ver facilmente que algumas podem ser resolvidas pela equiparação das bases, né? Por exemplo, no caso dessa aqui, o 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. E aí, veja bem, você já tem aqui as bases iguais. Portanto, se há uma igualdade e as bases são iguais, os expoentes devem ser iguais. Nesta aqui você tem a mesma situação. Escreve simplesmente o 8 como 2 à terceira. Nesta aqui, escreve o 16 como 2 à quarta, né? Mas você não vai ter como fazer isso aqui, por exemplo. E aí, o que acontece? Eu vejo que esse x ele está entre 2 e 3. Por quê? Porque o 5 está entre 4 e 8. Então eu sei que isso aí está entre 2 e 3, mas eu não sei o valor exato. Então, neste caso, a gente adota uma ferramentazinha chamada logaritmo. Dizemos aí que a solução é o logaritmo de 5 na base 2. Aqui, neste caso, nós dizemos que o logaritmo de 21 na base 2 é o nosso x. Bem, isso aí é porque o logaritmo, né? Vamos supor que você tenha uma base b elevada a x e isso resulta num valor a. Isso equivale a dizer que o logaritmo de a na base b é igual a x. E aí, se eu quiser voltar daqui para cá, o que o professor deve ter falado para você, né? Se você já viu esse assunto. Olha, simplesmente toma essa base, joga ela para cá, esse x vira expoente, e aí o camarada aqui fica livre. Isso aí é uma verdade, né? É uma maneira bem simplificada de levar de logaritmo para a equação exponencial um certo contexto. Sim, esse 2 veio para cá, ele bateu no x, o x subiu e o 21 ficou livre. É exatamente o que nós temos aqui. Então é isso. Esse bzinho aqui bateu nesse x, o x virou expoente e o a ficou livre. Está aqui. É uma maneira bem simplificada de fazer a transição. Mas vamos gastar um pouquinho isso aqui, né? Dizendo para você que aqui o nosso a é chamado de logaritmando, o b é a base e o x é o logaritmo. Então, entrando aqui, bora lá. Este 5 aqui, ele vem para cá, ele bate nesse 1. Esse 1 vai lá para cima, né? E aí nós vamos ter 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é igual a 5. Bem, posso sem nenhum problema somar 3 dos dois lados. Deste lado aqui fica apenas 4x. E 5 mais 3 é igual a 8. Este 4 aqui, eu posso dividir dos dois lados por 4, né? Aqui vai ficar apenas o x. E 8 dividido por 4 resulta em 2. E está resolvida a primeira equação exponencial. Na segunda, vamos lá, nós temos alguns logaritmos, né? Não apenas um. Vamos resolver da seguinte maneira. Inicialmente, traz essa base para o outro lado aqui. Ora, o logaritmando é tudo isso aqui. Eu repito o logaritmando. Repete o nosso glorioso logaritmando.
Logaritmo na base 3, né? E aqui vai ficar 2 elevado a 0. Ora, 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 0 é igual a 1. Temos 1 dos dois lados, então a gente pode simplificar, certo? Logaritmo na base 3 de 1 mais logaritmo de x na base 4. Isso tudo igual a 1. Perdão, isso tudo igual a 0, né? Porque eu já simplifiquei esse 1. Esse 3 vem para cá, ele vira base. Fica 1 mais logaritmo de x na base 4 igual a 3 elevado a 0. Mas bem sabemos que 3 elevado a 0 é igual a 1. E aí simplifica 1 de um lado com 1 do outro. Logaritmo de x na base 4 é igual a 0. E este 4 vai lá para o outro lado ser base. O 0 vira expoente. 4 elevado a 0 é igual a 1. E está resolvida aí a nossa segunda equação exponencial. De fato, se você colocar 1 bem aqui, você vai zerar esse logaritmo. Sim, vai dar tudo certinho aí, tá? Muito bem. Deixa eu agora apagar aqui. Portanto, a solução dessa segunda é o x igual a 1, né? Só para ficar claro aqui. Aqui é a solução, tá? Agora deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer a última, que a última é a mais longa aqui nesse momento. Bem, a última é a mais trabalhosa, porque na última nós temos uma fraçãozinha, né? E aí quando você tem adição de frações com denominadores distintos, você calcula um MMC. O problema é que esses denominadores aqui estão em função de... Esses denominadores aí estão em função de x, então não tem como calcular o MMC. Então, embaixo vai o produto dos denominadores. Embaixo vai o produto dos denominadores. E aqui em cima, né, a gente multiplica cruzado. Numerador de uma com denominador da outra. Vai ficar o logaritmo de x na base 3 vezes logaritmo de x na base 3 mais 3. E para cá, multiplica cruzado. 1 mais logaritmo de x na base 3. Aqui, deixa eu só encolher um pouco, né? Porque é longa essa aqui, então vou ter que fazer um ajuste aqui para adequar. Essa aqui eu vou ter que fazer um ajuste para adequar. Aqui vai ficar... Perdão, o primeiro não tem, né? Logaritmo de x na base 3 vezes logaritmo de x na base 3 mais 3. Né? Já foi esse com esse. Agora o outro ali, né? 1 mais logaritmo de x na base 3. Espera aí que eu vou ter que diminuir mais ainda o traço. Assim eu creio que fica adequado. Pronto. Mais não, vezes, né?
vezes o logaritmo de x na base 3 mais 2. Tudo isso aí igual a 5 quartos, né? Que fique claro. Bem, vamos desenvolver agora. Logaritmo de x na base 3 vezes logaritmo de x na base 3 é logaritmo de x na base 3 ao quadrado. Agora, logaritmo de x na base 3 vezes 3, 3 vezes logaritmo de x na base 3. 1 vezes o logaritmo de 3 é logaritmo de 3. Perdão, 1 vezes logaritmo de x na base 3. 1 vezes 2 é igual a 2. Logaritmo de x na base 3 vezes logaritmo de x na base 3 é logaritmo de x na base 3 ao quadrado. Logaritmo de x na base 3 vezes 2, 2 vezes o logaritmo de x na base 3. Ok? Embaixo fica 1 vezes o logaritmo de x na base 3, logaritmo de x na base 3. 1 vezes 3 é igual a 3. Logaritmo de x na base 3 vezes logaritmo de x na base 3, logaritmo de x na base 3 ao quadrado. E logaritmo de x na base 3 vezes 3, 3 vezes o logaritmo de x na base 3. Tudo isso eu vou colocar aqui, né? Todo esse termo aí igual a 5 quartos, né? Tive que dar uma espremida aqui. Bem, agora ainda tem termos aqui que a gente pode desenvolver, né? Por exemplo, a gente pode tomar aqui logaritmo de x na base 3 ao quadrado vezes o logaritmo de x na base 3 ao quadrado. Opa, perdão. Vai ficar, né, a soma desses dois aí, 2 vezes o logaritmo de x na base 3 ao quadrado. Nós temos aqui 3 vezes o logaritmo de x na base 3, mais 2 vezes o logaritmo de x na base 3, mais o logaritmo de x na base 3. 3 mais 2 dá 5, com mais 1 dá 6. Então fica 6 vezes o logaritmo de x na base 3. Somando com 2 aqui. Embaixo nós temos o seguinte: logaritmo de x na base 3 mais 3 vezes o logaritmo de x na base 3. Isso aí é 4. 4 vezes o logaritmo de x na base 3. Esse termo aqui eu vou colocar na frente, tá? Porque ele é o que tem o maior expoente. O logaritmo de x na base 3 ao quadrado mais 3. Isso tudo igual a 5 quartos. Legal, nós não temos mais o que fazer por aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, nós não temos mais fazer aqui, nem mais o que fazer aqui. Então agora multiplica cruzado. 4 vezes 2 vezes logaritmo de x na base 3 ao quadrado fica 8 vezes o logaritmo de x na base 3 ao quadrado. 6 vezes 4 é igual a 24. 24 vezes o logaritmo de x na base 3. E 2 vezes 4 é igual a 8. Muito bem. 5 vezes o logaritmo de x na base 3 ao quadrado. 5 vezes o logaritmo de x na base 3 ao quadrado. 5 vezes 4 vezes logaritmo de x na base 3, 20 vezes o logaritmo de x na base 3. E 5 vezes 3 é igual a 15. Ok?
Agora, vamos operar termos semelhantes. De um lado, você tem 8 vezes o logaritmo de x na base 3 ao quadrado, e do outro lado, 5 vezes o logaritmo de x na base 3 ao quadrado. Ora, se eu dos dois lados adicionar menos 5, eu posso, a grosso modo falando, trazer esse termo para cá negativo. E aí nós vamos ter 8 menos 5 igual a 3. 3 vezes o logaritmo de x na base 3 ao quadrado. Seguindo o mesmo raciocínio, só que para os outros termos, aqui eu tenho 24 vezes o logaritmo de x na base 3 e aqui eu tenho 20. Transportando esse 20 para cá com o sinal trocado, eu vou ter 24 menos 20. E isso vai dar exatamente 4. 4 vezes o logaritmo de x na base 3. E para finalizar o nosso trabalho, pelo menos nesse primeiro momento, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 15. Este 15 aí também vai para o outro lado trocando de sinal. Ficaria menos 7. E sobrou só o zero aqui. Para resolver isso aí, eu vou ter que pedir ajuda de uma variável auxiliar. Então é o seguinte, agora eu digo que logaritmo de x na base 3 é o meu y. Então aqui eu vou ter 3y ao quadrado. Aqui eu vou ter 4 vezes y. E aqui mantém esse menos 7. Bem, temos aí uma equação do segundo grau para resolver. Lembre que a equação do segundo grau, pedimos a ajuda do delta. 4 ao quadrado é igual a 16. Mantém aqui o 4. O nosso A é igual a 3. O nosso C é igual a menos 7. Tá? 4 vezes 3 é igual a 12. 12 vezes 7, 84. Como eu tenho negativo aqui, fica positivo no meio. Então 16 mais 84 é igual a 100. O que significa que a nossa equação do segundo grau possui duas raízes. Lembre-se de que, nesse caso aqui é y, né? A primeira raiz é dada por menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes o a. E a segunda raiz é menos b mais menos a raiz de delta, né? Sobre 2 vezes o a. Ora, quem é o b? O b é 4, né? Então fica menos 4. A raiz de delta é a raiz de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. E embaixo o a é 3. 10 menos 4 é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. Aqui embaixo nós vamos ter menos 4, menos 10 sobre 6. Fica menos 14 sobre 6. Se eu simplificar por 2, menos 7 sobre 3. Pronto, eu tenho as duas soluções. Só que essas soluções são os valores de y. O que eu quero encontrar é x. Agora a gente vai voltar para esta equação aqui, certo? No lugar do y, colocando os valores que nós achamos. Bem, y é igual ao logaritmo de x na base 3. Só que um dos valores de y que eu achei foi o 1. Ora, quem é o x então? É só trazer o 3 para cá. Ele vai virar base numa exponencial. Foi o que eu fiz lá no começo, né? Nos outros exemplos. E até nesse mesmo, né? Então, x é igual a 3 elevado a 1. Portanto, x é igual a 3. Mas foi uma das soluções essa aí, né? Eu quero encontrar outra. Portanto, eu vou usar essa outra raiz também, né? Dizemos então que menos 7 terços é o logaritmo de x na base 3. E fazendo o que eu fiz aqui em cima, nós vamos ter que ter 3 elevado a menos 7 terços. Pronto. Uma solução está aqui. X é igual a 3. A outra solução está bem aqui.
x é o 3 elevado a menos 7 terços. E aí terminamos, portanto, essa equação exponencial aqui, que deu um trabalhinho, essa equação logarítmica que deu um trabalhinho, né? Mas todas elas foram resolvidas. Equação logarítmica exige muito uso das propriedades de logaritmos, exige uma boa noção de um bom trabalho aqui de álgebra, né? Você tem que fazer muitas contas e tem que estar bem atento para não errar contas, né? Porque como são muitos valores, ocasionalmente erramos alguma coisinha. Obrigado.